Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Nesse domingo, dia 1º de agosto de 2021, nós trabalharemos mais uma das parábolas de Jesus. Essa é a revista que nós estamos trabalhando. E a lição de número 8 nos apresenta o tema das 10 virgens. Antes, entretanto, nós queremos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado eterno Pai, nos dê orientação, ilumine, ó Deus, a nossa mente e dê discernimento para que possamos aprender da sua santa e bendita palavra nesse estudo das parábolas de Jesus. Que possamos, ó Deus, no final dele, sermos enriquecidos com a verdade que nos transforma, que nos liberta, que molda o nosso caráter. Por Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas, que oramos. Amém. O texto base do nosso estudo encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, dos versos 1 até o verso de número 13. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouve-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A celebração do casamento no Oriente, ela tinha alguns detalhes ou características diferentes do casamento em nossa cultura. O casamento ele era realizado à noite, sem pressa e sem horário pré-estabelecido para o seu início, ou ao menos para a chegada do noivo. Via de regra, alguns jovens acompanhavam o noivo e algumas jovens acompanhavam a noiva. Esse grupo formava a comitiva de honra durante os dias de casamento, que comumente durava cerca de 7 dias. O noivo, ele ia ao encontro da noiva, e quando ele estava se aproximando da noiva, a noiva ouvia a seguinte orientação: Eis o noivo, saía ao seu encontro, conforme o relato de Mateus 25, verso 6. As pessoas que acompanhavam a noiva deveriam, nesse instante, acender a sua lâmpada e corriam carregando as lâmpadas acesas durante esse tempo de caminhada e de celebração. Caso alguém não estivesse pronto, não teria tempo para buscar outra lâmpada ou buscar mais azeite, pois tudo deveria estar em ordem para a chegada iminente do noivo. Essa parábola, contada por Jesus, nos adverte para a necessidade de vigiarmos, ou seja, de permanecermos vigilantes, atentos, destacando 3 virtudes que procuraremos destacar nesse momento. Primeira virtude é a prudência. Embora se tratasse de 10 virgens, havia semelhanças e diferenças entre elas. A semelhança é que todas as 10 virgens foram tomadas de sonos e, com isso, adormeceram. É o que Mateus 25, verso 5 nos diz. Mas a diferença entre elas está no fato de as sábias terem maior provisão de azeite do que as nécias. O Novo Testamento, quando fala da segunda vinda de Cristo, ele traz em seu ensino a essência ou a necessidade de sermos prudentes. Segundo Marcos, capítulo 13, verso 32, somente o Pai sabe o dia e a hora da vinda do Filho. Por isso, nós precisamos agir com prudência e permanecer vigilantes, como as noivas sábias fizeram. Embora a palavra de Deus nos apresente diversas lições que geram vida, moldam o nosso caráter,
nos desafiam a viver de forma mais parecidas com Cristo, há uma lição que não podemos nos esquecer. Jesus voltará para buscar os seus. Que sejamos prudentes e hajamos com sabedoria e fé, não esquecendo dessa verdade. Além da prudência, a segunda verdade que o texto destaca, que o estudo destaca, é a paciência. Como disse no início, todas as virgens foram tomadas de sono e adormeceram. Mateus 25:5 nos lembra disso. Isso nos leva a crer que se passou um tempo considerável entre a expectativa da chegada do noivo e a sua efetiva chegada. Nem tudo acontece no tempo em que calculamos. Algumas coisas acontecem instantaneamente, mas outras levam mais tempo. Embora nenhuma delas soubesse o tempo da chegada do noivo, as sábias agiram com sabedoria, reservando um pouco mais de azeite, caso o noivo demorasse um pouco mais. E nós? Onde temos buscado encher o nosso azeite, ou a nossa botija, ou a nossa lâmpada, o nosso cântaro? Tem gente que busca na televisão a saciedade para os seus temores. Lê do engano. A TV, via de regra, nos apresenta a vida de forma diferente, aquela que Deus quer para nós. E infelizmente muitos buscam seguir a orientação dessa telinha. Ela nos tenta colocar goela abaixo aquilo que eles valorizam, que são, via de regra, contrários à palavra de Deus e aos princípios do reino de Deus. Pedro, ao ser questionado acerca da volta de Cristo, afirmou: enquanto Jesus não volta, nós devemos esperar e apressar a vinda de Cristo. Isso está escrito em 2 Pedro 3,12. O apóstolo Paulo nos faz outro alerta. Lá em Romanos 13,11 e também em 1 Tessalonicenses 5,6, ele diz que nós devemos despertar do sono, pois a volta de Cristo está muito perto. A aparente demora da vinda de Cristo não nos deve levar a desprezar o fato de que Ele voltará. Temos facilidade em esperar o que Deus tem para realizar em nossas vidas? Veja o seguinte exemplo. Em 1999, aconteceram muitas conversões e também casamentos por conta do medo da volta de Cristo naquele ano. Entretanto, o que nos deve motivar a agir com prudência e paciência é o nosso amor e gratidão por tudo que Deus já realizou em nossas vidas e pela salvação garantida por Cristo Jesus na cruz do Calvário, e não o medo. A terceira e última virtude que esse estudo nos apresenta é a responsabilidade. Quantos fogem à responsabilidade? Não querem se responsabilizar com uma família, com o exercício de um ministério na igreja, que é para abençoar o corpo de Cristo, não querem assumir responsabilidades nos estudos, com a família, com os negócios, querem apenas receber, não se doam. Há coisas que podem ser compartilhadas, outras não. Esse texto, ao nos apresentar o azeite que as noivas sábias tinham em suas mãos e que não poderiam compartilhar com as nécias, pois elas próprias deveriam adquirir o azeite que precisavam, nos leva a refletir um pouco. Essa parábola nos ensina que devemos ser responsáveis pela nossa vida. Não que Deus, a bênção dele, o cuidado dele, o agir dele, a manifestação da sua graça não seja mais importante, mas aquilo que compete a nós, nós devemos fazer. O principal é claro que Deus que vai fazer, e já tem feito. Cada um de nós deve, de forma vigilante, com grande expectativa, aguardar a volta de Cristo. Mas enquanto isso não acontece, agir de forma sábia. Os nossos atos, eles serão cobrados de nós mesmo e não dos nossos pais. O profeta Ezequiel, a respeito, ele dizia o seguinte, lá em Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Algumas pessoas, elas tentarão nos culpar por suas péssimas escolhas, por não terem recebido as oportunidades ou a quantidade de oportunidade que elas acham que deveriam receber para se tornarem pessoas melhores.
O fato é que Deus concede as oportunidades necessárias para, primeiro, reconhecermos os nossos erros, segundo, nos arrependermos deles e terceiro, mudarmos de vida, passando a agir de forma diferente, deixando a velha criatura para trás e assumindo a nova vida de Cristo, que somente Ele pode nos dar. De forma semelhante, o azeite que não podia ser repartido naquele momento ali, segundo a parábola, embora nós possamos incentivar os nossos irmãos, cada um de nós deve cultivar individualmente sua espiritualidade e a sua vida de intimidade com Cristo, mesmo antes da sua volta. Eu não sei se você já teve um encontro com Jesus de Nazaré. Se você não teve esse privilégio, quem sabe hoje é a oportunidade de acerto, de aliança, de reconhecimento de Jesus como seu Salvador e também Senhor. Assim nós poderemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quando Cristo começa a reinar nas nossas vidas, nós podemos dizer: Maranata, Ele está entre nós. Que as nossas vidas sejam vividas para a glória do nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu quero orar por sua vida. Senhor nosso Deus, nós colocamos a vida dos nossos irmãos, as suas angústias, situações, ó Deus, onde talvez a paciência, a prudência e a responsabilidade tenham faltado. Mas nos capacite, ó Pai, para sermos homens melhores, para que as mulheres sejam mulheres melhores. Abençoe os nossos filhos, para que eles se tornem homens e mulheres de valor. Abençoe os idosos, ó Pai. Obrigado pelo exemplo que eles nos deixaram. Abençoe, ó Deus, e tenha misericórdia daqueles que estão acamados. Nós reconhecemos, ó Pai, a sua autoridade, a sua soberania sobre as nossas vidas, mas pedimos, ó Pai, força, saúde, fé, perseverança e sabedoria para vencermos sempre, apesar dos desertos, dos vales e dos mares bravios que às vezes a vida nos apresenta. Por Cristo Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, e até logo mais no culto desta noite. Lembrando que nós teremos 2 cultos. Um culto do presbitério, que terá início às 6 horas, culto em comemoração aos 118 anos da IPI do Brasil. E às 19h30, o nosso culto da IPI de EP, um culto com Santa Ceia. Se possível, se prepare para esse momento abençoador. Até logo mais à noite, se assim Deus nos permitir. Tchau!